Olá, profissionais da administração. Eu sou Alzenara Abreu, assessora de comunicação do Conselho Regional de Administração de Goiás. Em nome do presidente do Conselho, Samuel Albernaz, eu apresento a vocês a live Onde as Empresas Crescem, Growth Marketing Aplicado, que será ministrado pela palestrante Maris Estela Silvestre. Ela que é especialista em marketing há 15 anos e trará um conteúdo especial sobre como atingir o crescimento rápido e exponencial da sua empresa, do seu negócio, com tecnologias inovadoras de mercado. Vamos acompanhar. Olá, tudo bem com você aí? Hoje eu vim falar com vocês sobre crescimento de negócios. Esse assunto te interessa? Você tem interesse em crescer, em escalar o seu negócio? Então, se é isso que você tem desejo, vontade de aprender e buscar novas soluções, é isso que eu quero te mostrar na nossa aula de hoje. Eu me chamo Maris, sou marqueteira há mais de 15 anos. Mais recentemente, houve uma transformação aí de como trabalhar, de termos novos, e eu acabei tendo uma nova opção de nome que eu acho que faz muito mais sentido pelas atividades que eu venho desenvolvendo, que é um profissional de Growth Marketing, né? Então, eu me caracterizo mais hoje como um profissional de Growth Marketing do que um marqueteiro. E aí vem a minha dificuldade. Quando eu falava para minha família que eu era profissional de marketing, eles já não entendiam o que eu fazia. Agora, então, eu nem tento explicar, mas eu vou explicar para vocês até o final dessa aula também por que essa mudança de nome. O que faz, então? Qual é a diferença? Combinado? Vamos lá, então. Olha só, o que essas empresas têm em comum? São grandes empresas, correto? Mas elas não começaram grandes. Elas começaram pequenas, elas começaram a partir de um desejo de fazer algo diferente. Elas vieram para proporcionar algo inovador, que solucionava um problema que as pessoas nem sabiam que tinham. Concorda? Não foi uma empresa que começou grande, ela começou pequena, né? Facebook começou na faculdade, dentro do quarto dos estudantes, que teve uma ideia e foi desenvolvendo aquela ideia. Então, essas grandes empresas que hoje estão aí fortes, começaram muito pequenas e tem menos de 20 anos, elas estão no tamanho, né? Aqui tem 2 delas brasileiras. Então, é possível, né, gente? E o que também tem elas em comum? Elas saíram da caixinha. Elas buscaram soluções que ninguém, como eu falei, muitos nem acreditavam que existia esse problema. Elas conseguiram pensar fora, elas conseguiram fazer diferente. Né? A gente conhece o pensar na caixinha, eu gosto muito desse termo, porque a gente fica limitado, as pessoas nos limitam àquela situação, mas já faz assim, por que eu vou fazer diferente? Você vai fazer diferente porque você vai ter resultados diferentes. Concordam comigo? E Sim Ellis, no ano de 2010, ele fundou a Growth Hacks, tá? E é por isso que o Growth tem esse nome. Foi devido ao Sim Ellis, tá? Que ele fala que sempre há uma melhor forma em pensar qualquer coisa. Não é legal isso? Sempre há uma melhor forma em pensar qualquer coisa. Então, com isso, a gente dá início a falar do Growth, que é o que eu quero conversar com você um pouquinho hoje. O Growth Marketing e
o growth marketing é igual a marketing de crescimento. Bacana isso? Deu para entender um pouquinho o que é growth? Mas a gente pode ir mais. Quem gosta aí de definições, quem gosta aí das coisas ao pé da letra, o growth marketing é um formato de marketing que visa oferecer um crescimento rápido, exponencial do negócio, por meio de práticas inovadoras e testes sempre alinhados aos objetivos da empresa. Tudo isso com o mínimo de recursos possíveis. Então, quando a gente fala de growth, e quando a gente fala do growth aplicado ao marketing, o que ele quer dizer? Vamos traduzir isso? Vamos trazer isso para a prática? Né? O que traz? Então, é o processo de inovação. São as empresas que têm na veia um processo de inovação, tá? E elas fazem o quê? Tem um objetivo dentro do marketing. O marketing já não tem o objetivo de conquistar mais clientes, ajudar a realizar as vendas, né? Desenvolver aí a marca, fortalecer a marca. Então, esse é um dos papéis do marketing. Quando o growth entra para dentro do marketing, ele vai te trazer a possibilidade de fazer isso de uma forma escalada, de uma forma mais rápida e de uma forma com um menor investimento. Então, quando nós pensamos em growth e quando a gente traz ele para a empresa, esse é o objetivo. Nós temos hoje está sendo muito comum, né, falarmos desse termo, e tem um outro termo muito parecido que é o Growth Hack. Né? O Growth Hack, ele faz parte, ele está dentro do Growth Marketing. Só que o marketing é muito maior. Né? Ele não está só relacionado com as tecnologias, o processo de inovação. Ele está ligado às pessoas. Então, quando eu falo do marketing, eu ligo às pessoas, o cliente. O cliente fica aí como importante papel dentro das empresas. Não tem como. Porque tudo que as empresas fazem é para conquistar novos clientes, manter os clientes que já têm, não é isso? Para que consigam vender, para que consigam crescer. E aí a gente fala, mas isso é para minha empresa? Isso funciona para minha empresa, Maris? A minha empresa é pequenininha aqui, ó, eu montei hoje. Eu estou trabalhando até sozinho. Né? Não tem equipe. Eu já tenho uma equipe, ou pelo contrário, eu já tenho uma equipe. A minha empresa é grande. Como que eu vou mudar todo o processo? Isso é possível? Isso é viável de fazer? Aí eu te pergunto. Eu vou te fazer a pergunta, tá bom? Vamos fazer o seguinte? Me responda. Você, a sua empresa, tem necessidade de buscar um crescimento? A sua empresa quer crescer sustentável? Mais uma. A sua empresa gostaria de investir o menor recurso possível para alcançar mais clientes, para vender mais? Isso é ideal para a sua empresa? Então, se você está me respondendo aí que sim, então eu também quero te responder que sim. O Growth Marketing é para a sua empresa. E como aplicar, então, o Growth Marketing na minha empresa? Quando a gente está falando, então, do Growth, quando a gente fala de Growth, né, a gente está falando, então, de uma mentalidade de inovação. Se você está começando um negócio, ou se você já é uma empresa grande, mas que quer escalar ainda mais, que tem uma dificuldade com o marketing muitas vezes, que demora para fazer as coisas, as suas entregas, né? O processo de growth veio para agilizar. Então, para que isso aconteça, primeiro, como a mentalidade de dono, de buscar a inovação sempre, em todos os setores da empresa, em todos os momentos da empresa, como eu posso fazer isso de uma forma que ninguém está fazendo. O que eu posso fazer aí de diferente
que ninguém está fazendo? Como que eu posso acertar? Entende? Então, vocês estão buscando isso. Então, já começa a ter essa ideia. Nossa, esse produto é legal para eu vender. Vou colocar ele aqui porque não tem ninguém vendendo ele para este mercado. O produto pode não ser novo, mas você viu que tem um potencial de clientes de um outro mercado que pode comprá-lo. E aí, você vai testar essa ideia sua. Porque o growth, ele é baseado em testes. Tá? Então, você teve uma ideia, você está ali trabalhando a inovação da sua empresa, falando para todos os seus colaboradores, pensa diferente, pensa fora da caixa, entende? Então, é uma cultura de inovação que você precisa. Junto com essa cultura de inovação, uma cultura de testes, para que você consiga acertar. Se não me engano, foi Peter Drucker que falou, tá? Que ele prefere errar 100 vezes, mas foram 100 vezes para achar o caminho certo. E é mais ou menos isso. O teste vai servir exatamente para que você, de forma rápida, sem gastar muito, você consiga testar aquela hipótese, tá? Então, você vai trabalhar com testes. E aí, para isso, você vai precisar também ter metas. Trabalhar com Smart Metas. Já ouviu falar? Então, a Smart Meta, por exemplo, porque você precisa ter metas, porque o Growth, você precisa analisar dados, tá? Então, é um outro ponto que você precisa colocar aí dentro do seu negócio. Você precisa fazer com que as suas metas, eu quero vender 30% a mais deste produto em X tempo. Então, a minha meta, ela é clara, ela é realista, ela é mensurada, certo? E aí, todos precisam. Se você é sozinho, você precisa colocar isso na sua mente. Você tem aquela meta, eu quero crescer, eu quero vender este produto. Então, específico, é claro. Eu quero crescer, eu tenho que vender. Então, aí você começa a abrir. Para eu vender 30%, quantas unidades desse produto, então, eu preciso vender? Para eu vender a mais dos 30%. Então, eu preciso vender tanto. Aí você vai abrindo essa conta, vai tendo clareza nisso. Então, são 100 peças a mais. Então, são 100 peças a mais que eu preciso vender já, das que eu já tinha aqui para vender. Então, esse é o caminho, são 30 peças a mais, né? Então, aí você vai estar trabalhando com a sua meta. E com isso, você tendo uma meta traçada, alcançada, você mensurável, você vai conseguir analisar se você atingiu. Aquele tempo, você conseguiu atingir? As atividades que eu realizei conseguiram? E antes de você ter esse tempo todo de 6 meses, você pode testar por um dia. Então, eu quero aquele público. Eu acho que esse produto, para este público, eu vou conseguir vender. Aí você testa o público de uma forma rápida. Você não precisa esperar, você não deve, não é nem precisa, você não deve. Nessa metodologia, tá? Então, o Growth Marketing é uma metodologia que a gente chama de metodologia ágil, para que você tenha maior controle do que você está fazendo, gastando o menos possível, né? Então, exatamente o que as startups aí, essas grandes empresas que eu mostrei para vocês, fizeram lá no começo da carreira delas, e esse método que eles usaram hoje cresceu de uma forma que as empresas adotaram. Então, não preciso ser startup, eu não preciso ter um processo, um método né, de trabalho aí 100% digital, como é a maioria das startups, resolvendo um problema. Então, Growth Marketing é sim para sua empresa. Ela pode ser usada e deve ser usada a todos os modelos de negócios que desejam crescer, que desejam ter resultados rápidos, sustentáveis e com menor custo possível. Mas como eu aplico essa metodologia no meu negócio? A metodologia Growth, o que você precisa ter? Uma mente de inovação. Então, você quer trabalha sozinho, você tem uma equipe, você precisa gerar nessa equipe
esse pensamento, essa cultura de inovação no seu negócio. Isso vai fazer com que, sempre que vocês estiverem trabalhando um novo produto, um novo mercado, novas formas de vender, vocês vão pensar, o que eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer melhor? E aí, vocês vão ter hipótese. Com essas hipóteses, vocês vão colocar elas para testar, para validar, tá? E aí, junto com isso, você tem uma mentalidade inovadora, sua equipe estão todos pensando em algo de diferente. Vocês vão precisar de quê? Vocês vão precisar de estar trabalhando com metas, porque metas vai te dar dados. E isso é importantíssimo, porque a metodologia, ela é de testes, né, de testar as hipóteses, de testar possibilidades. E para isso, você precisa saber o que você quer testar. Você precisa depois saber o que você precisa analisar se isso deu certo ou não. Se essa é uma meta que eu vou conseguir atingir fazendo essas atividades, esses trabalhos. Quem da minha equipe vai estar envolvida? Então, você precisa ter essas metas muito claras. Uma meta SMART, né? São aquelas metas que você... são metas claras, realistas, mensurável. Então, eu quero crescer 30% em 6 meses, certo? Se eu quero crescer 30%, quantas peças a mais eu tenho que vender? Então, eu vou vender, né? Já vendia 100, né? Eu quero 30%, vou crescer aí a quantidade necessária para eu atingir em 6 meses. Só que você vai esperar 6 meses para ver se você conseguiu a meta? Se você atingiu? Não. A ideia aqui dessa metodologia é fazer com que você teste. Então, o que eu vou fazer para ter esse crescimento? Eu vou testar esse novo público. Eu tenho um novo público aqui que não usa meu produto e eu gostaria de testar para este público. Então, aí, ao invés de você esperar uma resposta de 6 meses, você faz aqueles testes AB, ABCD, né? Quantos testes for necessário fazerem para ver se é viável essa ideia, tá? Então, aqui, ó, deu certo. Eu testei esse público, eu fiz uma landing page para esse público, eles estão comprando, fiz os anúncios, eles realmente estão gostando dessa ideia, este caminho está sendo válido, né? E aí você utiliza ferramentas de apoio também para te ajudar, porque o Growth é uma metodologia ágil, né? Então você precisa estar acompanhando os números. Então utilize, tem tantas ferramentas, o Analytics, tem ferramentas que tem a versão paga e gratuita, né? Gratuita e paga, isso mesmo. O SEMrush, o RD Station de automação. O SEMrush, ele vai te dar dados de outros sites, dados de SEO e tantos outros dados importantes. Ele tem essa versão gratuita. O Analytics, que é do Google Analytics, que é totalmente gratuito. Você consegue pegar informações, dados que vão te ajudar a se basear para tomar, né, para validar algo, para ter números para ver se você alcança aquele número, crescer aquele número. Tem uma outra ferramenta, como o Trello, por exemplo, né, um Scrum, onde você divide tarefas, trabalhos, ideias, né, um Drive também, que é possível você, em coletivo, estar trabalhando. Então, assim, eu quis trazer um pouco de nomes para vocês que talvez não trabalham, não conheçam, mas querem implementar. Vocês têm essas opções de trabalhar, tá? Para que te ajude a analisar esses dados, tá? O que te ajude a conseguir caminhar dessa forma mais rápido. Então, se você quer aplicar a metodologia de Growth na sua empresa, você precisa começar por aí. É entender o que você precisa fazer, né? É colocar em prática. Então, o meu objetivo hoje para vocês é fazer com que você comece a aplicar. Como eu te disse, qualquer modelo de negócio pode aplicar. Qualquer. Você está concordando comigo? Né? É viável, ao invés de eu deixar uma campanha rodando por 6 meses, porque minha meta falou que eu tenho que bater este número em 6 meses, eu vou deixar rodando e só depois dos 6 meses você olha, eu não bati meta, não foi legal, não gostei deste caminho. Ou você testar por uma semana e falar, esse caminho é viável, vai me ajudar daqui 6 meses, a daqui a um ano bater minha meta. Então,
Comece a ter essa mentalidade de buscar inovação, comece a aplicar testes na sua empresa para você acertar mais. Então, você erra mais. Fala, nossa, mas quando você erra investindo pouco, por exemplo. Muito pouco. Porque ao invés de você testar algo por 6 meses, você vai estar testando, é possível testar por um dia, uma semana, depende muito do que você trabalha, do que você está fazendo. E você pode testar em qualquer área da sua empresa, né? Em qualquer área. É no RH, é com o marketing, porque o Growth Marketing pode sim estar trabalhando dentro do seu RH, gerando mais entusiasmo dos seus colaboradores, para que eles tenham uma produtividade, consiga pensar em inovação. Então, quando a gente trabalha o Growth, a gente está pensando na empresa como um todo. A gente está pensando em estratégias para fazer com que os clientes aumentem, cresçam. Então, a gente vai trazer agora mais clientes, nós vamos buscar crescer de forma sustentável, porque eu vou conhecer os melhores caminhos, eu vou testar antes de tomar uma decisão, né, de tempo maior, e também eu vou buscar manter o meu cliente, porque a gente sabe que conquistar um novo é muito mais caro que manter. Então, comece a manter esse cliente. Fazendo isso, você já está trabalhando no Growth Marketing na sua empresa. Tá? Eu gosto de sempre enfatizar, porque eu converso muito com as pessoas e elas falam, mas isso aí são para grandes startups, isso aí são para grandes empresas, como eu trouxe para vocês, né, o exemplo. E não é para grande, não é só, elas começaram com essa metodologia, né? Elas trouxeram isso e cresceram porque elas trabalham com essa mentalidade. E isso gerou curiosidade das outras empresas. O que elas têm? O que elas estão fazendo? E percebeu que esse método cabia em qualquer negócio, cabia em qualquer modelo, em qualquer tamanho de empresas. Então, para você começar isso hoje, eu já te dei os caminhos de como que você deve fazer. Então, eu quero também te mostrar um pouco mais específico, mas eu ainda estou um pouco confuso como eu posso aplicar. Então, eu vou te dar alguns exemplos de como a gente trabalha o Growth. Particularmente, eu trabalho muito com empresas de e-commerce, né, com sites de venda, com empresas que vendem online. E o que acontece? Muitas vezes as empresas que vêm na minha agência para criar um site, por exemplo, elas já têm uma loja física e elas querem começar a vender online. E aí vem o grande desafio, porque ela tem 1 milhão de produtos, centenas de produtos, muitas vezes. E ela me fala, eu quero colocar todos esses produtos para vender no site. Mas qual público? Aí eu começo a fazer um monte de perguntas, tá? E quase sempre eu não tenho as respostas do cliente, né? Eu não tenho as respostas dele. Eu só quero vender, já vai estar lá, eu quero vender. Mas aí a gente começa a testar. Vamos testar? Eu falo para eles, vamos testar? Vamos pegar um produto específico, um nicho específico aí que você vende, que você atende, né? E vamos testar. Vamos subir lá no site. E aí vamos fazer o anúncio, a gente começa a fazer o anúncio específico para aqueles produtos. Em alguns casos, a gente define que não precisa iniciar um site com todos os produtos, que de repente poderia até criar novos sites, né? Por quê? Porque aí eu vou ter mais informação do meu produto, ele vai ser específico, eu vou conhecer tanto o meu produto, tanto o meu cliente, que eu vou ser mais assertivo. E aí a gente faz o que para testar eles, por exemplo? A gente sobe campanhas, né, de venda, campanhas nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no próprio Google. E a gente começa a testar criativos, por exemplo. Eu coloco um vídeo daquele produto, eu coloco uma foto daquele produto, mais de uma foto mais casual, uma foto mais trabalhada, textos diferentes, né? Então, várias formas, e encaminho ela para aquele produto. E na hora de fazer as campanhas, também temos hipóteses, né, de quais são os públicos e variamos aqueles públicos. Então, a gente tem vários testes. A gente aí, quando começa a testar esse site que foi lançado, um produto específico, a gente faz testes
do criativo, né? De forma de criativo, de vários textos, e colocamos no ar. E vamos monitorando. E a gente coloca, assim, pouca verba, né, dia. E com aquilo eu já consigo ver, ó, o vídeo foi melhor. Esse público aceitou melhor o vídeo. A gente deixa rodando outro dia aquele público e ele vai me respondendo. Então, veja só, eu consigo mensurar, porque, né, eu tenho as ferramentas corretas para isso. Então, eu mensuro, eu vejo, então, aquele vídeo foi melhor, aquele público a gente conseguiu atingir, e ele está entrando no seu site e está comprando. E eu investi para fazer esse teste, vamos colocar aí R$100. Eu, R$100, testei, achei o seu público, achei a imagem que mais interessou ele, e aí o que eu vou fazer? Aí eu vou escalar. Aí eu vou falar assim, então o que eu faço agora? Então, agora você tem R$2.000 para investir aqui? Tenho. Então vamos investir. E aí o site começa a vender. Eu achei o público para aqueles produtos. Eu achei o que chama a atenção daquele cliente. E aí eu começo a analisar, porque eu começo a vender, mas, por exemplo, tenho questões de abandono de carrinho, tem algumas outras coisas. Eu começo a analisar. E eu começo a entender e testar a hipótese. Se eu colocar um checkout, um produto para vender a mais, eu vou vender? Deixo testando ali 2, 3 dias as minhas hipóteses. E ali eu percebo que se eu colocar um produto, né, no checkout, a pessoa vai ter interesse em fazer essa compra junto. Ou não. E aí eu validei. Eu começo a aplicar. Tá vendo que são simples? Mas que normalmente isso não acontece, né? Não é assim que acontece. E aí você vai escalando aos poucos, com sustentabilidade, tendo retorno disso, conseguindo mensurar. E é isso que é legal dentro dessa metodologia. Você pode fazer isso em todos os seus processos. Eu estou lançando a minha empresa agora. Eu posso fazer o quê para testar? Para achar meu público certo, para achar o produto certo para aquele público certo, né? Para eu crescer no mercado, para eu expandir. Então, depende da sua meta, do seu objetivo. Você começa a testar, a validar. Isso falando dentro do que eu trabalho, né? E eu até falei para vocês que até o final eu iria explicar por que mudou, que eu me considero um profissional de growth marketing mais do que uma marqueteira, uma especialista somente em marketing. Porque quando nós temos o marketing sempre teve esse objetivo de encantar o cliente, fazer com que o cliente permaneça e vender mais para quem já está ali dentro e alcançar novos clientes. Esse sempre foi o objetivo de quem do profissional. Mas hoje se precisa mais até do que isso. A gente precisa mostrar resultado. Então, o marketing precisa mostrar resultado. E o growth, um profissional growth, é exatamente o que ele faz. Ele tem um pensamento de resultado. Então, hoje, quando eu entro na empresa, eu entro dentro de uma empresa para fazer com que ela cresça. Então, eu tenho a ideia do que é o macro, assim como eu tenho o conhecimento até operacional tático. Eu consigo pôr uma campanha. Então, se eu consigo pôr, eu sei o resultado que dá para pôr uma campanha. Eu sei que ela pode ser rápida. Então, eu sou uma profissional hoje que consegue buscar resultados para a empresa. Não só trabalhar com aplicações de investimento, coisas que o marketing sempre fazia, que tinha um peso para muitas empresas, né? A área de gastos. Não. De forma mais do que nunca. Nossa área hoje trabalha com números, com resultado, e nós precisamos trazer isso para as empresas, trazer resultados. E é por isso que hoje eu me considero uma profissional de growth marketing, tá? Então, já que você entendeu o que é growth, eu quero já te explicar por que eu me considero uma profissional de growth marketing. Porque é exatamente isso. Eu busco, e é o que eu quero que você busque, esse processo de fazer diferente. Um processo de fazer algo a mais. Lembra daquele quadrinho no início do jogo Alta Velha? Só algo a mais que pode fazer a diferença para os seus resultados. Sai da sua caixinha
de explicações que esse mundo te moldou e busque alternativas, teste essas alternativas, analise o resultado e comece a escalar, aplicar mais, tá? Para que o seu negócio cresça, para que o seu negócio se desenvolva sustentável. E aí eu quero deixar para você então deixar uma mensagem para você que teste, tá? Comece agora tendo essa visão para o seu negócio, de sempre testar por menor tempo tudo que você for fazer, para que você consiga ter um resultado exponencial mais rápido e investindo pouco. Então, eu espero muito fazer diferença no seu negócio. Eu espero muito que essa aula tenha trago para você uma visão diferente de que é possível e que você, a partir de hoje, já comece a aplicar. Já comece aí, a gente já está entrando em um novo ano, né? Nós estamos com algumas coisas acontecendo. Aproveita as datas, aproveita o que é melhor para o seu negócio. Então, aproveite para colocar hoje. Você não precisa de muita coisa. Faça o melhor com o que você tem no tempo que é o agora. Não deixe para o futuro. Faça no agora. Muito obrigada. E me sigam, tá? Me sigam nas minhas redes sociais. Me sigam para mais conteúdos. Estou à sua disposição para tirar dúvidas, para te ajudar dentro das suas empresas, com ideias, com outros materiais. E conte comigo. Me siga, Maris Estela Silvestre, nas redes sociais, tá bom? É isso aí, pessoal. Eu quero agradecer a vocês por terem estado conosco até esse momento e aprendendo mais sobre marketing, sobre empresas, crescimento exponencial e também sobre comunicação. E é isso aí. Nós, do Conselho Regional de Administração de Goiás, sempre iremos trazer a vocês inovações, palestras e lives que vão trazer conhecimento para você, administrador, para você, tecnólogo, que possa engajar-se cada vez mais ao nosso trabalho. Não esqueçam de ativar o sininho e seguir o nosso canal no YouTube para outras informações e outras participações como essa. Obrigada!